Estamos aqui de volta para o segundo embate jurídico. Mas antes de iniciarmos, quero reforçar o nosso concurso cultural. Isso aí! Você que está participando desse grande evento, não deixe de concorrer a uma bolsa integral em uma das 19 especializações da Faculdez. Então, para participar, basta seguir o perfil no Instagram da Faculdade SES, postar no feed uma foto muito criativa, capricha, hein? No final do terceiro embate jurídico, nós vamos escolher a foto vencedora e quem vai começar a cursar uma especialização preparada com muito carinho para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, segundo painel, ativismo judicial. E eu tenho aqui comigo dois queridos amigos, o professor Glauco Salomão, que é doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Constitucional. Aqui também, doutor Rodrigo Valadão, querido amigo, foi meu colega de mestrado. Nossa, que saudade, Rodrigo, que bom que você está aqui com a gente nesse evento. O Rodrigo é procurador do Estado do Rio de Janeiro, também diretor da escola, não é? lá da Procuradoria, doutorando em Teoria do Direito, grande leitor de Hans Kelsen. E hoje nós estamos aqui para tratar desse tema no embate jurídico. Bem, eu vou fazer uma pequena abertura e vou deixar com os nossos debatedores a análise sobre o tema, que nós vamos encaminhar mais para o lado hermenêutico. Bem, a judicialização, eu costumo dizer, é algo que foi institucionalizado. A Constituição de 1988, ao avançar na defesa de direitos, ao ampliar garantias e ao estabelecer no artigo 5º, inciso 35, que nada pode ficar fora da apreciação do judiciário, estabeleceu a judicialização. Tema que nós conversamos, inclusive, no primeiro painel, no enfoque do direito fundamental à saúde. Mas o ativismo difere da judicialização. O ativismo, segundo um jornalista norte-americano, que fez uma análise da Suprema Corte dos Estados Unidos, o ativismo é o excesso. Ele separou os juízes em dois grandes grupos, o dos ativistas e o dos passivistas. Os passivistas eram julgadores que seguiam mais a letra da lei, ou no sistema do common law, o sistema de precedentes, e os ativistas, aqueles que se colocavam mais na emoção, os que julgavam de acordo com as suas paixões, as suas opiniões, muitas vezes substituindo a vontade do legislador e não seguindo o sistema de precedentes. Bem, todos conhecemos o protagonismo do judiciário, não só no Brasil, mas em muitos outros países. E muitas decisões consideradas ativistas têm sido tomadas nos últimos tempos. Falando rapidamente sobre um fenômeno que todos conhecem, o da mutação constitucional, um assunto que, por si só, acho que levaríamos dias tentando argumentar, já produziu em nossa Constituição mais de 80 mudanças e a grande maioria dessas mudanças não receberam a primeira página dos jornais. Vivemos tensões diárias, entre o que se considera razoável dentro do processo da judicialização desejada pelo Constituinte de 88, talvez não dessa forma tão intensa,
e do que é verdadeiramente o ativismo. Bem, nós vamos analisar esse fenômeno do ativismo judicial, que não é peculiaridade do direito brasileiro, à luz dos limites ou da falta de limites hermenêuticos. E eu vou agora convidar o Rodrigo para falar em 10 minutinhos, realmente o embate é muito rápido, sobre esse aspecto, né? Será que há limites seguros, Rodrigo, sobre a parte hermenêutica e o ativismo judicial? Será que nós podemos falar nessa perspectiva da teoria do direito, não é? Da hermenêutica com relação ao ativismo, impondo certos limites, ou isso não é possível? É uma pergunta mais aberta, que você e o Glauco vão debater aí nesse duelo saudável, democrático, que nós trouxemos aí para esse primeiro dia do embate. 10 minutinhos, está com você. Flávia, bom, em primeiro lugar, queria agradecer o seu convite, é uma alegria imensa revê-la, ainda que por aqui, né? Como você disse, a gente fez mestrado junto, é uma época que eu tenho um grande carinho da minha vida, eu tenho um grande carinho por você sabe disso, mas faço aqui público esse carinho, torno público esse carinho. Agradecer também a Faculdade SES pelo convite, tá? Claro. E vamos lá. É uma honra entrar no ringue com o professor Glauco Salomão. Espero que eu não perca de nocaute, tá? Vamos ver se eu aguento de pé pelo menos até o round. E vamos lá. Bom, eu sou um crítico do ativismo há pelo menos 22 anos. Tá? Você me conhece, você estava no mestrado comigo, eu, contra tudo e contra todos, defendia a teoria pura do direito, era positivista, numa época em que era basicamente um palavrão, quase associado ao nazismo, né? Você ser positivista era algo impensável, era algo que não era moderno, era algo que não era socialmente aceito, era algo retrógrado, reacionário, quase mal, entendeu? Então, assim, eu há muito tempo denuncio, de certa forma, os perigos de um ativismo judicial, que a gente vê as consequências nefastas hoje aí no dia a dia. Eu, pelas minhas contas aqui, eu estou nessa há quase 22 anos, né? Quase 22 anos que eu sou talvez uma voz solitária contra o ativismo judicial. Minha perspectiva, como você falou, deixou claro aqui, Flávia, não é uma perspectiva de direito constitucional. Tá? Eu realmente já estudei muito direito constitucional na minha vida, mas principalmente ali quando estava para concurso, na época da faculdade, há pelo menos 15, 16 anos eu realmente fui para a área da teoria do direito, né? Então, assim, a minha perspectiva é teoria do direito, história do direito, um pouco de teoria política, teoria teoria do Estado, enfim, muito com base no modelo alemão, que foi o que eu estudei bastante no meu doutorado, tá? Então, assim, basicamente, o que a gente, quando a gente fala de ativismo, como você disse, existem vários ativismos, várias formas de catalogar ativismo, tem, né, de repente, e eu não estou inserido no debate especificamente sobre a perspectiva de direito constitucional, tá? Minha perspectiva é outra. Mas, enfim, basicamente, quando a gente fala em ativismo, né, seja em qualquer lugar, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, ele está ligado à ideia de que existe um direito correto, existe um direito melhor, quase no limite à ideia de um progresso, né, de que há um sentido na história e que, eventualmente, o Poder Judiciário deve atuar para fazer essa história andar, né? Eu, particularmente, sou muito crítico disso. E aí, antes de entrar nessa ideia, a gente precisa entender um pouco, né? E aí, entrando já na teoria do direito, existem basicamente duas formas de entender o que o direito é, né? E aqui, Flávio, eu já vou fazer um parêntese, se por acaso eu avançar um pouco na minha explanação, você desconta depois dos meus 5 minutos da réplica, ok? Se puder, se for possível. Existem duas formas básicas de entender o direito. O direito como uma ideia, que é o que os alemães chamam de Rechtsidee, ou o direito como algo ligado à fonte, ao poder, né? E, normalmente, essas duas perspectivas são ligadas na teoria e na filosofia do direito com a perspectiva do justnaturalismo e do positivismo jurídico. Tá? Normalmente, o direito natural, essa ideia de que existe um direito, né, seja nas suas versões mais clássicas de direito natural, seja nas versões mais alexianas, que eu particularmente considero como direito natural, espero que o professor Alexandre não esteja, Travessone não esteja aqui me vendo, mas, enfim, que ele critica muito essa minha fala, mas, basicamente, eu entendo que esse direito, que essas correntes mais modernas são direito natural travestido, enfim, com um nome mais bonito, tá? Basicamente, o direito natural, essa ideia que o direito corresponde a uma ideia,
vem desse pensamento substancialista, né? E a pergunta, né, é como o conhecimento é possível, é respondida para mim de uma forma muito perigosa, tá? A base da ciência para esse tipo de pensamento não é necessariamente a epistemologia, mas a intuição, a crença de uma certeza. Todo conhecimento científico, incluindo isso aqui, o conhecimento jurídico, não passa, portanto, de um desenvolvimento consciente de uma visão de mundo que busca a incansável base metafísica, ou seja, uma constante busca pela sua base ideal. Essa fusão entre ciência e ideologia não é própria apenas das abordagens substanciais do direito. Ela também é característica intrínseca de todos os sistemas autoritários ou totalitários. Por meio desse arranjo, Flávia, torna-se possível, não necessário, mas possível, rotular todos os representantes de opiniões científicas divergentes como um inimigo perigoso. Esse roteiro a gente encontra em diversas experiências totalitárias. A concepção formal de Estado de Direito é enfraquecida. Direito e valores passam a ser apresentados como unidade indissolúvel. A natureza vinculante do direito formal passa a ser progressivamente relativizada, principalmente quando ela entra em conflito com uma visão de mundo hegemônica. No limite, há a vitória do poder bruto sobre as garantias formais. Já as democracias modernas surgem como uma consequência de um movimento completamente contrário. Em sua origem está o deslocamento das questões ligadas à justiça da filosofia moral, ou seja, a justiça deixa de ser entendida como algo a ser analisado pela justiça moral, que é preocupada, sim, em identificar um conjunto de conduta, de princípios que ligam a uma conduta universal, e a transferência do debate da justiça para a filosofia política, ou seja, um deslocamento da filosofia moral da filosofia política, que reconhece em todos os seres humanos a capacidade intrínseca de autodeterminação, a capacidade de liberdade, e, como consequência, a possibilidade do dissenso moral. Então, esse deslocamento, né, é muito importante para a teoria do direito. Uma ordem constitucional moderna é necessariamente plural, não encontra, portanto, fundamento numa ordem inalterável de valores, está em qualquer base metafísica. Então, essa ideia do pluralismo ele representa justamente o núcleo fundamental das democracias modernas, um compromisso com um determinado processo político, que pressupõe a inexistência de uma classificação normativa universalmente aceita entre as diferentes formas de vida, ou seja, não existe uma verdade, ainda que ela exista, ela não importa para o debate político. Ela pode importar para o debate moral, mas não para o debate político. Ela também aceita o fato de que os membros da comunidade podem discordar essencialmente sobre essa visão de mundo, reconhece a capacidade intrínseca de autodeterminação de cada indivíduo, mas ainda assim acredita que uma comunidade pode ser constituída através da compreensão recíproca dos indivíduos através dos seus representantes eleitos. Resumindo, essa legitimação do Estado e do direito também deixa de ser um elemento a priori e passa a ser o resultado de um procedimento onde os indivíduos se reconhecem como livres e iguais. Esse processo político é que vai administrar, né, como que esse desenvolvimento social vai acontecer. E para isso, né, como os indivíduos livres e iguais decidem e deliberam, passa a ser necessário que essas decisões referentes à administração do bem comum sejam registradas e implementadas. Se ao final desse processo político determinada posição passa a ser objetivamente identificada como direito dessa comunidade, o compromisso firmado exige previamente, talvez num sentido fraco, que os funcionários públicos e também os cidadãos obedeçam e apliquem esse direito positivado, mesmo quando ele for de encontro aos seus interesses particulares, considerado injusto ou eventualmente moralmente incorreto. Divergências morais, tá, ou de qualquer outra natureza, devem ser resolvidas através do procedimento objetivo, previamente definido, deliberação política no caso da democracia. O ganho em segurança jurídica justifica essa fidelidade a priori ao direito positivo. O Estado de Direito nada mais é do que a síntese conceitual desse pacto complexo, que envolve, né, em que todas as questões, todas as constituições modernas trazem esse espírito. Então, assim, quando a gente está falando em ativismo, eu coloco assim, democracia e talvez de um outro lado formalismo. Não aquele formalismo que exige um detalhe muito grande, mas, enfim, essa ideia de que um certo formalismo é uma garantia que assegura a objetividade na tomada das decisões. E também é uma teoria, né, que descreve objetivamente o resultado desse processo. Esse formalismo, esse apego ao direito positivo, é uma tentativa de tornar o direito ao mesmo tempo autônomo, no sentido de ser independente aos valores morais ou políticos das autoridades estatais, e também, na medida do possível, dedutivo, no sentido de reduzir a discricionariedade dessas autoridades na sua aplicação e controlar o exercício do poder político e garantir
a liberdade dos indivíduos. E aqui eu vou terminar. Uma dogmática jurídica democraticamente orientada pressupõe uma postura autocontida das autoridades judiciárias. E aqui eu vou contra, provavelmente, 99% que foi escrito no direito constitucional nos últimos 20 anos. Essa ideia da constitucionalização do direito civil, do direito penal, eu acho isso um absurdo. Tá? A atividade jurisdicional não deve ser ativista quando se está diante da possibilidade de cristalizar uma determinada interpretação material da Constituição, que impossibilite ou dificulte qualquer mudança normativa infraconstitucional. Por quê? É muito simples. Aquilo que a Constituição estabeleceu está para além do discurso político. Aquilo que ela deixou de estabelecer está legitimamente entregue ao jogo democrático. Qualquer constitucionalização substantiva restringe as possibilidades de tomada da decisão na esfera pública, empobrecem o pluralismo das ideias e comprometem o relativismo epistemológico essenciais ao compromisso democrático. Então, assim, eu vejo com muita preocupação essa expansão constitucional para todos os âmbitos. E aí qual é o perigo disso? O perigo de ruptura constitucional. Cada vez mais, sempre que a gente tenta cristalizar mais e mais determinadas decisões, seja em nível legal, seja em nível de jurisdição constitucional, o efeito nocivo disso é que não há mais uma válvula de escape onde o sistema realmente desenhou, dentro ali do ambiente parlamentar, com todas as suas vicissitudes que a gente conhece, mas essa válvula de escape deixa de existir. Isso é muito perigoso. Tá? Então, assim, eu vou terminando por aqui. Tentei respeitar ao máximo meus 10 minutos, passei 1 minutinho ou algo do tipo. Não? Foi cravado? Bom, são essas as considerações iniciais que eu trago para o debate. Passo a palavra para o meu colega Glauco. Professor Glauco, olha, ele botou lá em cima, hein? Agora está com você. 10 minutinhos. Vamos lá. Bom, inicialmente, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Primeiro, queria agradecer a você, Flávia, pela oportunidade de participar desse evento que é tão relevante, como a Vanice falou antes, né? Não é qualquer congresso que chega à sua 17ª edição, então você está de parabéns em conseguir, enfim, uma marca registrada em um evento de tamanha qualidade. Também prazer aqui conhecer o professor Rodrigo, e aqui acho que o bom disso que o embate, esse é um embate que todos saem ganhando, porque no final, né, o conhecimento, a troca de ideias, isso é muito, muito salutar. Eu queria começar, Flávia, de alguma maneira estabelecendo aqui algumas premissas do meu raciocínio, a maneira como é que eu enxergo o ativismo judicial. E também concordo com o Rodrigo quando ele aponta para esses riscos que, de fato, existem com uma expansão, muitas vezes, descabida, né, dos poderes judiciais. Risco não só de uma discricionariedade ampliada, o risco da substituição do próprio sistema jurídico por juízes morais, políticos, tudo isso, de fato, é um risco que não pode ser desprezado. Mas eu queria colocar um ponto de partida que me parece importante, é que o debate em torno do ativismo judicial e da autocontenção é um debate que se expande justamente no contexto pós-Segunda Guerra, que é um momento de expansão, de criação dos tribunais constitucionais, é um momento também de repensar a democracia representativa, e aqui na América Latina isso também coincide com o momento de redemocratização dos países, incluindo o Brasil. Então, um ponto que eu acho que vale a pena considerar é que, para além da discussão sobre os critérios de decisão, os limites da atividade judicial no momento de decidir, o ativismo, ele muitas vezes é resposta, né, uma reação a um determinado ambiente. Então, é preciso considerar que existem variáveis institucionais, variáveis políticas que podem estimular ou desestimular um movimento mais expansivo por parte dos tribunais. E no caso específico aqui do Brasil, isso fica muito claro quando a gente considera que, por exemplo, durante o regime militar, dificilmente havia um espaço ali para que o Supremo assumisse uma postura ativista, de exercer um controle mais rigoroso em relação às decisões do governo. Muito pelo contrário, o tribunal ele foi vítima de ataques ali a partir de 64, com atos institucionais que mudaram a composição da corte
numa tentativa de interferir politicamente no tribunal. O AI-5, ele resultou na aposentadoria de 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, num ambiente autoritário, de hostilidade, em que o tribunal não consegue se contrapor a uma determinada autoridade, dificilmente ela vai assumir uma postura ativista. É o contrário, ela assume uma passividade institucional, até por uma questão de sobrevivência, até por uma questão de não ser mais vítima de retaliações. E por isso que com a Constituição de 88, com o processo de redemocratização, em que a gente começa a verificar as condições, não só jurídicas, no sentido de a própria Constituição, o desenho constitucional também estimula e tem um papel relevante nessa atuação mais expansiva do Judiciário e do Supremo em particular, mas também as variáveis institucionais, né? A ideia, a própria independência do Judiciário, o fortalecimento do Supremo ao longo desses anos todos, também uma percepção da democracia representativa como algo deficitário, há um certo descolamento da sociedade civil em relação a essas instituições tradicionais, e isso acaba, né, transferindo determinados temas para o judiciário. E aqui a gente chega ao que eu venho falando, que é um paradoxo democrático do ativismo, porque se é possível formular uma crítica democrática ao ativismo judicial, talvez somente na democracia existam as condições para que um tribunal possa ser ativista. Então, uma primeira, digamos, conclusão parcial é que não basta um juiz ou um tribunal do perfil do Supremo querer ser ativista. É preciso também que ele tenha condições de expandir o seu raio de atuação. E é nesse sentido que me parece interessante compreender o ativismo e a autocontenção como tipos ideais, né, em que eles funcionam como polos antagônicos do comportamento judicial em relação a outras instituições. Então, quanto maior for a expansão do poder decisório da Corte em detrimento de outras instituições, então, mais eu estou me guiando pela ideia de um ativismo judicial. E na linha do que Vanice falou no primeiro painel, no primeiro embate, né, quanto mais deferente for o tribunal, mais ele abre mais espaço de decisão de outras instituições, do governo, dos parlamentos, autoridades administrativas e assim por diante. Uma outra coisa que eu acho que também vale a pena considerar é que muitas vezes se faz um questionamento mais genérico em torno do ativismo judicial, e às vezes fazendo uma associação entre o ativismo e uma prática mais arbitrária. Ativismo seria um sinônimo de uma ditadura do judiciário, e a autocontenção talvez fosse a postura mais adequada. Mas aqui é importante levar em conta a própria estrutura constitucional de cada país, ou seja, o que pode ser problemático em termos de comportamento de um tribunal na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos, a leitura no Brasil pode ser diferente, né? Então, é preciso haver uma leitura mais contextualizada, historicamente situada, do funcionamento das instituições e a maneira como a Constituição organiza a relação entre as instituições. Só para exemplificar, em vários sistemas constitucionais não há um mecanismo, por exemplo, semelhante ao mandado de junção, a ação direta por omissão. E, portanto, pensar que o Supremo, como vem fazendo hoje, ele pode suprir a ausência de uma lei quando ela é exigida pela Constituição, fazendo controle da inércia do Legislativo, imaginar que isso por si só é um comportamento abusivo, porque em outros sistemas o tribunal não controla a omissão legislativa, mas calma lá, talvez em outros sistemas não existam essas competências que aqui no Brasil a Constituição desenhou para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma variável que também me parece importante. E um terceiro elemento aqui, que eu acho que também vale a pena considerar, é que, como eu venho falando, não me parece que o ativismo ele seja sempre um sinônimo de um abuso, porque isso implicitamente traz a ideia de que a autocontenção, às vezes, é a postura mais adequada. Voltando ao exemplo do controle das omissões, se a gente analisar o percurso do Supremo
ao longo dos 30 anos, mais de 30 anos da Constituição, a gente vai ver que lá no início da década de 90, a posição dele da autocontenção, ou seja, eu não posso interferir na esfera do Congresso, eu não posso obrigar o Congresso a legislar, eu não posso substituir o Congresso até que ele edite uma legislação em relação à greve de servidor público e tantos outros temas. Aquela era a postura constitucionalmente inadequada, né? Aquela autocontenção que acabava se traduzindo numa omissão judicial. Então, a gente percebe que esse movimento, principalmente a partir dos anos 2006, 2007, por aí vai, que o tribunal dá uma guinada na sua jurisprudência nessa matéria, isso é um movimento pendular que sai de uma posição de passividade e passa a ser uma corte mais ativista nesse campo. Então, quando o tribunal passa a permitir o exercício, por exemplo, do direito de greve, ainda que não haja lei de greve de servidor público, né, não, é um movimento ativista, mas não me parece que seja aqui um caso de um arbítrio judicial, de um abuso judicial, porque, de fato, esse é o papel do tribunal no controle das omissões legislativas, só para ficar nesse exemplo. E um terceiro ponto, aqui já caminhando para o encerramento dessa parte, é que não me parece também que a gente deva associar ativismo judicial a uma espécie de uma supremacia do judiciário, quer dizer, tribunais constitucionais ou cortes supremas que teriam ali a autoridade para dar a última palavra sobre temas constitucionais relevantes, principalmente nessas questões que envolvem um dissenso muito acentuado, aqui o professor Rodrigo fez referência. E por que me parece que não há que se fazer essa associação? Porque muitas vezes o ativismo judicial, ele não é direcionado a fazer com que o tribunal dê a última palavra, muito pelo contrário, ele pode ser usado como uma estratégia decisória para deflagrar uma reação dialógica com outras instituições, com o governo, com os parlamentos. É um exemplo bem claro disso, que foi dito no painel anterior, as sentenças estruturantes. Muitas vezes é um movimento ativista, mas o tribunal ali, ele não está substituindo o gestor público, mas muitas vezes ele tem a função relevante de desobstruir um canal institucional que, por alguma razão, havia algum problema ali na administração pública, mas ele impulsiona uma reação dialógica no sentido de apresentar uma política pública ou de reformular um determinado planejamento. Então, nesses casos, o ativismo ele não leva a uma supremacia, muito pelo contrário, ele pode fomentar um salutar diálogo institucional em áreas que são importantes, políticas públicas, proteção de minorias, de grupos vulneráveis. Então, Flávia, para essa primeira parte aqui, eu concluo basicamente dizendo que, se nem sempre o ativismo judicial é sinônimo de abuso, nem sempre a deferência vai ser a melhor alternativa. É preciso a gente discutir parâmetros em que, em alguns casos, o ativismo ele é uma necessidade institucional e, em outros casos, a deferência, de fato, é a melhor postura que o judiciário tem que manter em relação aos outros poderes. Muito obrigada, professor Glauco. Rodrigo, você tem 5 minutinhos agora. Maravilha, obrigado. Glauco, considerações e ponderações importantes, tá? É lógico que não existe uma única receita de bolo, claro. Existem situações que o direito é vivo, né? Isso nenhum positivista, por exemplo, vai defender o contrário. Inclusive, a ideia central do positivismo é exatamente essa, que o direito ele é criado e, eventualmente, em espaços, né, de decisão, ou seja, em molduras, e essa moldura vai sendo, né, fechada desde a norma superior até o ato de execução. Então, assim, é claro que um certo ativismo é sempre não só necessário, como é estrutural do próprio direito. Tá? Enfim, o juiz, quando determina, no caso concreto de homicídio, se vai aplicar a pena de 6, 8, 10 anos, ele tem um certo ativismo, porque ali ele vai colocar, né, dentro da moldura que a lei e a Constituição, por sua vez, delegaram, os seus valores, os seus princípios, enfim, a sua forma de ver o mundo e a sua forma de resolver aquele problema. Isso é intrínseco, isso faz parte da estrutura do direito, né? É que nem a gravidade, não é bom nem ruim, simplesmente isso faz parte. O meu medo é uma postura principalmente da jurisdição constitucional e de uma jurisdição constitucional que não seja colegiada, tá? E eu tive, assim, quando a gente verifica, e aí a gente sempre traz, eu costumo, aquela história do
do elefante e da minhoca, né? Havia um professor que conhecia tudo de minhoca, foi convidado para fazer uma palestra sobre elefante, não conhecia nada, resolveu, né, aceitou, foi lá, começou a falar do elefante. O elefante é um bicho enorme, que tem uma tromba grande e um rabinho que lembra uma minhoca. A minhoca, por sua vez, então, assim, eu sempre trago, por exemplo, o alemão, que acaba sendo um exemplo que eu conheço um pouco mais, né? O meu medo com isso é que na Alemanha e em alguns sistemas totalitários, como Itália, até onde eu consegui pesquisar, essa independência do judiciário, tá, ela não foi um fator de estruturante da democracia, pelo contrário, ela foi um fator de declínio da democracia. Se a gente for olhar, por exemplo, essa ideia de que o juiz, algumas vezes, numa postura talvez mais ativista, mais arrojada, possa deixar de lado certas garantias formais em nome da realização de um direito material, isso foi muito problemático. A gente teve, vou dar um exemplo, lógico que o exemplo é extremo, tá? Mas serve para ilustrar, enfim, alguns problemas que o ativismo pode trazer. Quando Hitler, por exemplo, foi preso no golpe da cervejaria, ele foi acusado por alta traição e por tentativa de golpe, em 1924. O juiz, numa atitude extremamente, digamos, ativista, ligada aos valores da lei, disse que um homem que tinha elementos tão nobres pela Alemanha jamais poderia ser considerado um traidor. Então, a revista, por exemplo, de Associação de Juízes Alemães, o editorial de 1921, dizia, por exemplo, que o juiz não deveria se pegar esse direito bastardo parlamentar, porque essa ideia de um direito parlamentar comprometia a própria sacralidade da ideia de direito, a própria majestade da ideia do que o direito dessa ideia de um direito enquanto ideia. E foi uma conquista das sociedades ocidentais, justamente esse afastamento de uma ideia do direito e de uma justificação a priori do direito, e trazer realmente essa justificação através do procedimento. Então, se a gente vai falar em ativismo, a gente, no mínimo, tem que ter um cuidado, principalmente quando a gente fala em jurisdição constitucional, de tomar cuidado com a ideia do colegiado. Tá? A gente, quando fala em ativismo, quando a gente tem não sei quantos mil juízes no Brasil podendo tomando decisões constitucionais, isso, para mim, soa como uma insanidade. Não tem sistema que pare de pé. Tá? O Andreas Fosculi, que é o ex-presidente da Suprema Corte Alemã, ele teve na Procuradoria lá na escola no final do ano passado, e ele falando que todas as decisões dele, eu falei, mas, professor, de onde que vem a respeitabilidade da Corte Constitucional Alemã? Ele falou, olha, vem basicamente da construção. Nenhuma decisão é proferida, ela é construída, e esse processo de construção pressupõe o debate. Não só o debate com a sociedade, mas um debate interno. Enquanto uma Corte Constitucional ou qualquer órgão que profira jurisdição constitucional não for entendida pela sociedade como um órgão plural, que dialogue, que construa saídas, ela vai ser uma Corte Constitucional que não vai ser respeitada. Então, e aí eu falo não de Corte Constitucional apenas STF, no nosso caso, mas de qualquer tribunal que queira exercer jurisdição constitucional. Então, esse é um perigo que a gente tem. Né? No Brasil, se adotou através da ideia do acesso ao judiciário, que o juiz, né, deve decidir tudo, sempre existe uma ideia do direito prontamente aplicável ali para resolver o seu problema, a ideia de que o controle constitucional pode ser feito por qualquer juiz, enfim, isso não tem como dar certo. E a experiência está provando isso. Então, essas são as minhas considerações. Devolvo a palavra para o Glauco. Excelentes pontuações, viu, Rodrigo? Alguns dizem que lá no Supremo são 11 ilhas, não é? Exatamente. Então, o que falta de construção, não é? Realmente é claro para todos nós. Glauco, agora são 5 minutinhos. Vamos lá. A gente tem mais concordância do que discordância, Rodrigo, e perfeita aqui a sua colocação, e estou de acordo. E até especificamente em relação a essa questão do colegiado, digamos, uma dimensão nova do ativismo judicial aqui no Brasil tem sido esse excesso de decisões monocráticas, né, que tem, muitas vezes, um impacto político inegável. E isso é ruim tanto do ponto de vista institucional, porque acaba um ministro se substituindo à colegialidade da corte, mas também é ruim para a pessoa do ministro, porque ele se torna muito mais vulnerável a uma retaliação, quer dizer, se cria aquela fulanização não foi a decisão do Supremo, foi o ministro fulano de tal que decidiu assim ou assado. Então, isso é ruim sob qualquer perspectiva, e concordo contigo.
Por outro lado, aí eu já tenho uma visão um pouco diferente em relação à independência judicial, né? É claro que, se a gente analisa a atuação do judiciário, por exemplo, durante o nazismo na Alemanha, regimes totalitários, própria ditadura aqui na América Latina, em muitos casos, o judiciário ele tem um papel relevante no sentido da própria legitimação de um regime de força, né? Porque muitas vezes é ele que vai dar um verniz de legitimidade a ações que são arbitrárias. Concordo. Mas não me parece que a independência judicial ela deva ser encarada necessariamente como algo contrário à própria democracia, porque me parece que é um pressuposto importante para qualquer regime democrático. A gente pode discutir a extensão dessa independência, o que é que se pode fazer ou não em nome dessa independência. No Brasil, por exemplo, o judiciário ele tem um histórico muito complicado, no sentido de usar a bandeira da independência, muitas vezes para evitar fiscalização, controle, transparência, accountability, e assim, isso desde da Constituinte, a reforma lá em 2004, e por aí vai. Mas observe também que, ao longo desses 30 anos, justamente em razão, talvez, de uma independência associada a outros elementos, então, de novo, eu queria frisar que esse comportamento, muitas vezes ativista de uma corte, de um juiz, não é simplesmente fruto de uma vontade, né, do sujeito ele querer, ou porque ele vai utilizar determinadas categorias dogmáticas e vai chegar a um resultado com uma decisão mais ativista, mas isso também está relacionado a outras variáveis, isso está relacionado à maneira como o tribunal se relaciona com partidos, com a opinião pública, com a imprensa, então isso também não pode ser desprezado. Mas me parece que o Supremo ele avançou muito no que diz respeito à proteção de liberdades e direitos individuais. Então, esse é um campo muito fértil, no meu modo de ver, em que a Corte tem assumido um protagonismo necessário à proteção de minorias, né? Liberdade de expressão, o casamento igualitário lá atrás, interrupção de gestação, a criminalização da homofobia. Então, e por que é importante aqui? Porque são grupos, muitas vezes, que estão excluídos ou têm uma maior dificuldade de acesso aos canais da representação política tradicional. E são minorias por isso, são minorias, claro, não é por uma questão quantitativa, mas são minorias porque muitas não têm uma voz mais forte na esfera representativa. E é por isso que as suas demandas acabam sendo deslocadas para o judiciário, e o judiciário acaba tentando suprir aquele déficit de representação. Então, me parece que esse é um ponto importante em que o tribunal, de fato, tem dado uma contribuição significativa. Ao mesmo tempo, voltando ao debate, talvez, anterior da judicialização da saúde, a gente já observa, pelo menos, o Supremo um pouco mais cauteloso quando envolve política pública, quando envolve impactos econômicos, quando envolve avaliação de programas de governo, isso, enfim, desde o governo FHC, Lula, assim por diante, há uma cautela maior nas questões mais estruturais de uma determinada agenda do governante. Então, a gente não pode, talvez, dizer que o Supremo ele é ativista, ele assume a autocontenção, mas existem casos em que ele, de fato, encontra um espaço maior e há condições para que ele seja ativista, e outros que ele, de fato, recua, e outros que ele assume uma omissão que nem deveria assumir e deveria ser criticado, digamos, por um excesso ali de autocontenção ou de deferência institucional. Então, acho que tem que fazer uma análise muito mais qualitativa e contextualizada desse fenômeno para evitar, talvez, argumentações mais fortes, né? A Corte ou faz isso, assado, ou está certo ou errado, não é bem uma lógica de 8 ou 80. Flávia? Muito obrigada, professor Glauco. Realmente os avanços são inúmeros, né? Eu diria até que avanços civilizatórios na área dos direitos fundamentais. Rodrigo, agora são desafiadores 2 minutos. Me perdoe. Não, tudo bem. O Glauco foi bacana comigo, poupou meu fígado. Foi uma luta amena. Estou conseguindo chegar ao final, ainda bem.
Vamos lá. Basicamente, só para deixar claro, né, talvez eu não tenha, não tenha me feito claro, eu não sou contra a independência do judiciário. O fato é que, na história alemã especificamente, essa independência, há registros na história que essa independência é utilizada, porque a independência do judiciário com relação à lei, né? Então, assim, a lei como um direito parlamentar, onde as pessoas, né, dentro de uma democracia liberal, dentro de um sistema representativo, a independência do judiciário diante da lei pode ter esse efeito complicado, entendeu? Então, na história alemã, especificamente, já há esse registro. E, assim, eu sou suspeito para falar sobre minoria, eu tenho um pouco de cautela, eu me considero um liberal, mas eu tenho muita cautela com essa ideia de um progresso sendo feito a toque de caixa por decisão judicial, tá? Por quê? Porque isso tira exatamente do ambiente ali do parlamento, onde essas questões deveriam ser debatidas. Eu sou um pouco mais cauteloso, entendo a ansiedade de certas pessoas, mas, enfim, enfim, sou um pouco mais retraído com base nisso. No que diz respeito à minoria, de qualquer forma, eu sou um amplo defensor, apesar dessa contenção. E, nesse ponto, eu vou invocar, como não poderia deixar de ser, Flávia Kelsen, né? Inclusive, isso não sou eu que falo, o próprio Andreas Voskuhle, ex-presidente da Suprema Corte Alemã, fala que Kelsen foi o maior teórico da democracia do século XX, e eu concordo com ele. Inclusive, a definição de Kelsen para a democracia, no seu livro Essência e Valor da Democracia, é exatamente essa, né? A democracia não é um sistema da maioria, a democracia é o sistema da minoria, onde a minoria tem a possibilidade de se tornar maioria. Então, por isso, essa deferência ao legislativo e esse ambiente limpo dentro de um sistema político é que eu tenho cuidado para que esse ativismo judicial não contamine. Excelente, Rodrigo. Glauco, 2 minutinhos também. Tá, vamos lá. Rodrigo, que é um estudioso de Kelsen, também vou fazer uma referência aqui a Kelsen, né, na sua proposta do Tribunal Constitucional, que esse ano completa 100 anos, né, em 2020, é a proposta lá de 1920, mas um dos argumentos era exatamente que era importante haver uma instituição como o Tribunal Constitucional para evitar uma ditadura da maioria, né, e, claro, um contexto ali também permite fazer essa leitura, né, já há um déficit na representação. E eu queria aqui, Rodrigo, aproveitar um gancho aqui de uma fala sua, de novo, concordando contigo, acho que falar em ativismo judicial talvez não tenha que nos levar a imaginar que um tribunal vai fazer a história avançar, muito pelo contrário, às vezes o ativismo judicial faz a história andar para trás, né? Você também tem vários retrocessos por conta de decisões judiciais de Supremo, tribunais constitucionais. Mas aqui um ponto que talvez eu tenha uma divergência, porque o ativismo, ele não coloca nos ombros do tribunal uma tarefa que, de fato, ele não consegue cumprir. Talvez imaginar que a corte, ela vai ser, qualquer tribunal ou judiciário, vai ser responsável por fazer profundas transformações sociais numa realidade hipercomplexa, é exigir demais de qualquer sistema de justiça. Por outro lado, isso também não quer dizer que o tribunal não tem nenhuma contribuição a dar no sentido de avançar algumas pautas. Então, voltando ao exemplo da união estável homoafetiva, que o Supremo reconheceu, a gente pode até discutir a linha hermenêutica da Corte, mas uma passagem que é muito interessante naquela decisão do ministro Carlos Brito, é que ele dizia: a decisão do Supremo não é um fechar de portas para o Congresso Nacional, é um abrir de portas para a comunidade homoafetiva, no sentido de que a gente não está proibindo que o Congresso legisle, muito pelo contrário. É importante, inclusive, que ele legisle, que ele faça uma legislação que dê mais proteção jurídica, segurança e estabilidade a essas relações. O que não pode haver é que, em nome de, talvez, uma ideia ali de separação de poderes, você continue deixando um determinado grupo numa espécie de um limbo jurídico, né, e deixar vítima ali de discriminação. Então, é aí em que a contribuição da Corte ela é importante, de assumir um ativismo, mas tentando provocar uma reação do poder legislativo, e não decidir sozinha, nem querer fazer uma transformação
muito intensa na sociedade. Muitíssimo obrigada pelas considerações. Vocês não têm ideia da quantidade de perguntas que essa turma mandou. Para responder todas elas, eu acho que a gente tinha que ir para 2, 3 dias de congresso. Eu e a nossa equipe, nós escolhemos aqui uma pergunta para cada. E eu vou continuar no desafio, viu? A primeira pergunta é para o Rodrigo, que tem 1 minuto para responder. Me perdoe pela saia justa, né? Vamos lá. Professor Rodrigo pergunta a Larissa Balbi da Costa. Sabemos que os diversos atores sociais nem sempre participam de forma democrática. Não deveríamos ter, para decisões para o bem comum, todos os atores sociais, não só as autoridades políticas? Sim, esse é um estado ideal. O problema é transformar esse estado ideal, instrumentalizar ele politicamente. Esse é o eterno problema da democracia representativa. E ela pressupõe uma melhora, uma construção e um amadurecimento, eu não tenho a menor dúvida. Agora, a história, e aí sim, nesse ponto eu sou um pouco, digamos, determinista, né? A história já mostrou que os outros modelos não foram muito melhores. Então, assim, a gente tem que investir no caminho de levar esse modelo adiante, respeitando, né, as conquistas históricas da democracia, e entendendo a democracia liberal. E aí, a democracia liberal, quando eu falo, é a democracia que aceita posições desde a social-democracia até o conservadorismo mais leve, enfim, um liberalismo mais clássico. Esse modelo se provou, de certa forma, não sei se vitorioso é uma palavra muito forte, mas se provou imune, ou pelo menos mais resistentes a investidas autoritárias. Então, sim, há sempre problema de representação, principalmente de minorias, mas isso daí é o eterno problema da vida política. A gente não pode simplesmente deixar isso de lado e querer resolver tudo numa canetada. Obrigada, Rodrigo. Glauco, não facilitei para você também não, viu? A Thaís Silva de Souza pergunta: na situação vigente, o Estado de Direito esteve ou está em risco? Nos dias atuais, a Constituição tem sofrido algum ataque direto? Essa deu até vontade de responder, mas eu não posso. Está com você, querido. Tá joia, obrigado, Thaís, pela pergunta. Essa pergunta daria um outro embate, né? Muito complexa. Veja, Thaís, isso eu também tenho estudado um pouco esse fenômeno da crise das democracias liberais nos últimos anos. Na verdade, tem havido já uma constatação. Várias instituições têm produzido relatórios apontando um retrocesso em regimes democráticos. O Brasil entrou recentemente num desses relatórios, o VDM Institute, como um país num processo de autocratização. Quer dizer, já existem elementos ali que fazem o país aproximar, ou pelo menos se distanciar de uma ideia de democracia constitucional, mas, de fato, nos últimos anos, e no contexto dessa polarização em que a gente vive, né, já há algum tempo, há situações que são preocupantes, né? A principal, talvez a mais clara, e que diz respeito ao tema de hoje, tem sido os ataques que vêm sendo praticados simbolicamente ou não contra o Supremo Tribunal Federal, né? A argumentação em nome de um excesso de ativismo judicial, é preciso criar algum controle sobre o tribunal, é preciso mudar a sua composição, idade de se aposentar, o Supremo é antidemocrático, ameaça a ministros. Então, esse tipo de comportamento que a gente tem observado, isso pelo menos tem que disparar o sinal de alerta, porque não é, no meu modo de ver, não é propriamente uma crítica à decisão A ou B da Corte, mas é uma posição que coloca em risco a própria independência institucional do tribunal. E isso não me parece que seja algo, né, dentro de uma lógica de uma democracia constitucional em que você tem que ter um tribunal como o Supremo que tenha independência para decidir, e se a decisão está errada, há mecanismos também de correção da decisão, mas sem haver a intimidação à própria Corte.
E a liberdade de imprensa, né, que é um dos grandes baluartes da democracia, é algo que me preocupa também. Mas, né, como você disseram, acho que a gente precisava de um outro evento para discutir ainda mais esse tema e as perguntas. Quem sabe? Eu quero agradecer a presença do Rodrigo, do Glauco. Vocês têm 10 segundinhos também para, né, essa finalização, porque ainda teremos na noite de hoje o terceiro embate, então peço desculpas, né? Mas realmente hoje os rounds, né, estão ocorrendo de forma muito rápida. Rodrigo, para sua finalização. Querido, só agradecer ao Glauco, é um prazer ter te conhecido. Quando estiver aqui pelo Rio, não deixa de me dar um toque, não, tá? Que o café é por minha conta. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite. Glauco, pode fechar. Tá joia. Também queria só agradecer, Flávia, agradecer a você pelo convite, agradecer ao Rodrigo por essa discussão muito interessante, e para mim é um privilégio, na verdade, o tempo passa muito rápido e é muito importante esse ponto, a gente sai enriquecido de ouvir os colegas falando, a troca de ideias, então só tenho a agradecer a você por essa iniciativa. E eu quero participar desse café, viu? Por favor. Me convide também, estarei presente. Muitíssimo obrigada a todos. Nós vamos para um brevíssimo intervalo de 3 minutinhos, só para tomar um cafezinho, uma água e retornar, porque teremos um terceiro embate. Os nossos palestrantes já estão aqui aguardando vocês. Até já.